Cheguei, vambora. Tô nos lugares. Ai, gente, não tô no palco do LinkedIn. Opa, agora sim. Vambora. Tava lavando louça. Por isso que eu me atrasei. Tudo bem com você? Gente, tô com uma pomada no nariz, tá? Esse frio aí, meu nariz tá todo machucado. Oi, Mel. Seja bem-vinda. Tô com uma pomadinha no nariz aqui, que meu nariz, nossa, esculhambou. Total. E aí eu tô tentando resolver. Eu achei que era... Eu tô há meses com isso, né? Agora com o frio fica pior. E eu achei que era negócio de cirurgia plástica, né? Que eu tinha ido no médico, tinha falado que era um ponto de uma cirurgia plástica que eu fiz 8 anos atrás. E aí eu fui no otorrino mesmo, ele falou, não tem nada a ver, isso é uma feridinha lá, botei um nome, me deu essa pomada com antibiótico e tô tentando resolver assim. Malu, bem-vinda. Vamos lá, gente. Marta Piavezan, bem-vinda, boa tarde. Estou no LinkedIn, no TikTok e no Instagram em vídeo ao vivo, pra gente encerrar nossa 22ª temporada juntos hoje, porque a gente fez todo um caminho nessa temporada desse tema de entrevistas, desde antes da entrevista, e hoje a gente vai falar do depois. Então a gente falou sobre o que precisa saber antes de qualquer entrevista, como estruturar a sua apresentação pessoal, como responder o Fale Sobre Você, como demonstrar resultados na entrevista, como se preparar para as perguntas comportamentais, perguntas difíceis, como falar de pontos fracos, como falar de salário e pretensão salarial, como se comportar nas entrevistas online, como se destacar já nos primeiros minutos. Eu falei um monte para vocês essa temporada sobre o quanto os primeiros minutos importam, como fazer boas perguntas para o entrevistador, como ler o entrevistador e adaptar a comunicação para ser melhor recebida, como lidar com processos longos, com múltiplas etapas, né? Como se preparar para as entrevistas técnicas, como usar a inteligência artificial para se preparar, foi bem boa esse episódio. Como se sair bem nas entrevistas com o robozinho, que porcaria. Como se preparar para as entrevistas assíncronas, que são as gravadas, que eu falei para vocês que eu não concordo com isso. Como demonstrar o fit cultural durante a entrevista, como fazer follow-up depois da entrevista. E hoje a gente vai encerrar nossa 22ª temporada falando como avaliar se você realmente quer essa vaga. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas para mim não é raro, tá? Já aconteceu com certeza, de eu ir super animada para a entrevista, para participar do processo seletivo, e eu chegar na entrevista e, putz, mas não era o que eu imaginava, não era o que eu queria. Eu tinha outra ideia, né? Normalmente a gente cai quando fala salário, né? Às vezes o cargo é manager something e o salário é baixo, né? Tem um monte de empresa que precifica mal as suas vagas, porque não tem um trabalho de remuneração. Inclusive ontem eu compartilhei um post com vocês sobre um trabalho bem legal que a gente fez de remuneração. Estamos fazendo ainda aqui na Uncover um trabalho bem potente em remuneração. Dai, seja bem-vinda no Insta. Falei com vocês sobre isso ontem em post, tá? Publiquei um post no meu feed. Quem não viu ainda, vá lá ver, que dá para entender tecnicamente como que a gente chega numa conclusão a respeito de um salário de uma vaga. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda no LinkedIn. Sextou com live, Dai, vambora. Então, minha gente, acho que dá pra gente partir daqui, pra gente entender eu quero realmente essa vaga. Eu acho que a gente tem que começar a se perceber melhor, tá? Eu acho que o simples fato da gente sair da entrevista e dar uma esmorecida, tipo, sair desanimado da entrevista, já é significativo quando a gente tá pensando em eu quero essa vaga ou não, né? Então, dependendo da energia que a gente sai da entrevista, já dá para ter uma ideia de se eu quero mesmo essa vaga ou não, né? Então, em primeiro lugar, analise o papel e o escopo. Tem empresa que o job description é bom,
né? Inclusive, se vocês acessarem lá o careers.uncover.co, careers, tá? Careers, carreiras em inglês, .uncover.co, vocês vão ver todas as nossas vagas, né? E no nosso caso, a gente é completo até demais, talvez, que a gente fala tudo, inclusive salário das nossas vagas, né? Então, eu vou abrir aqui uma para falar para vocês, só para ficar de exemplo. Então, por exemplo, ó, Insights Coordinator, coordenador da área de Insights. A gente fala sobre o que é Uncover, a atividade principal. Então, o que essa pessoa vai fazer? Vai liderar tecnicamente a frente de Insights, garantindo qualidade analítica, consistência metodológica, alinhamento estratégico com as outras áreas, para a geração de recomendações de alto impacto para os clientes. Aí tem 8 responsabilidades dessa posição, que é o que vocês vão fazer no dia a dia, né? Sendo coordenador de Insights. Aí a gente tem assim, o que você tem que oferecer para ser considerado nesse processo? Que são os pré-requisitos, né? E aí a gente fala o que a gente te oferece, que daí fala tudo ali de benefícios, etc e tal, tá? Então, a gente fala tudo, inclusive ali nos benefícios tem a remuneração já. Essa é uma vaga que paga 16 mil em CLT ou PJ, tá? Tá na faixa de 16, acho que é 16 a 18 CLT ou PJ, né? A Dai falou, realmente está muito bom mesmo as descrições da vaga da Uncover, não é, Dai? Bem completa, né? Então tem empresa que faz esse trabalho já por nós, como candidatos, que a gente já tá tudo pronto ali, tu já sabe o que esperar. Tem empresa que tu só vai descobrir na entrevista, porque às vezes a vaga é assim, ó, coordenador. Ontem eu vi uma vaga que era manager, não sei o que, lá no LinkedIn. Tá, uma manager de que área? Gerente, tá, uma gerente de que área, né? Então, às vezes, a gente não tem muito detalhe antes de se candidatar para vaga, chega na entrevista e cai do cavalo, porque não era o que a gente esperava. Às vezes, também acontece do recrutador transparecer coisas para vocês a respeito da empresa que também tá desalinhado. Aconteceu comigo, tá? Era uma vaga de Head the People, eu fiz em 2022, 23, eu acho, né? Eu fui conversar com a pessoa que estava interinamente na posição, que era uma pessoa da diretoria, e eu falei para ela o quanto trabalhar com diversidade, equidade e inclusão é importante para mim. Falei que meus times sempre são de grupos, pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados. Pessoas negras, pretas, pardas, transgêneras, portadores de deficiência, né? Sempre. Acho que portadores de deficiência tá errado já, né? Porque a pessoa não porta, ela não carrega deficiência. Acho que agora o certo é pessoa com deficiência só, né? Então, eu falei isso pra ela. Falei que o quanto diversidade, equidade e inclusão é importante pra mim. Ela falou, ai, Mari, eu acho então que não encaixa culturalmente pra nós. Porque a empresa... Eu achei bem honesto, sabe, da parte dela. Porque a empresa não tinha essa orientação. Inclusive, já tinham acontecido casos de eu vou dizer preconceito e discriminação, mas é o machismo estrutural, né, a misoginia estrutural, o racismo estrutural. Então não era uma coisa assim muito descarada no nível de assédio, mas os donos da empresa eram caras questionáveis, tá? E politicamente incorretos. Então ela já me falou, Mari, acho que não encaixa porque tu vai se frustrar. Ela foi bem honesta, sabe? Então esse é o tipo de coisa que desanima, né? Eu não quero essa vaga. Eu já saí de lá pensando assim, não é pra mim. E eu tava precisando trabalhar, tá? A Mel falou, tem vaga que coloca salário como benefício, é pra chamar o meteoro e acabar com tudo, né? Ai, Mel. Sabe o que é mais maluco? A americano, quando vem fazer vaga no Brasil, eles colocam férias como benefício, porque eles não entendem a CLT. Porque realmente nos Estados Unidos, PTO, que é part-time out, acho que é part-time out. PTO, meaning, what stands for? Pay time off. Desculpa, gente. Pay time off, né? Descanso remunerado. É benefício lá nos Estados Unidos, né? As empresas não têm... Parece que tem uns dias mínimos, mas as empresas não têm muita obrigação de dar férias lá, não, tá? E aqui pra gente faz parte da CLT, não deu férias, o couro comeu. Lelê, seja bem-vindo no Insta.
Então eu acho que a gente tem que se perguntar, né? A partir da entrevista, que eu já tive uma visibilidade melhor sobre papel e escopo, eu quero estar nessa empresa? Eu quero essa vaga? Ah, é RH, mas tem que fazer financeiro, jurídico, contábil, tributário, fiscal. Eu quero, nesse momento da minha carreira, ficar me envolvendo com coisas de finanças? Não quero, né? A Lu falou lá no LinkedIn assim, hoje tem uma quantidade absurda de vagas e processos que tudo é segredo, até informações básicas da empresa são secretas. Participei de uma entrevista há um tempo atrás, que só me passaram o nome da empresa na segunda fase. Isso realmente é bem cansativo demais, né, Lu? Quando o nome da empresa não vem, é porque é uma substituição, provavelmente, tá, Lu? É uma substituição de alguém que tá na vaga hoje, vai ser demitido, e daí não pode divulgar a vaga, porque daí a pessoa, tipo, se ela pesquisar um pouco, ou se alguém achar e ver que é a vaga dela, a pessoa, imagina a treta que vai dar. Então, normalmente, quando não divulga o nome da empresa, é porque é uma substituição, tá? E eu não sei se vocês conhecem um termo, eu vou escrever para vocês aqui no Instagram, que se fala stealth, tá? Stealth. É assim, ó. Botei no LinkedIn também. Eu não sabia, eu aprendi isso recentemente, por isso que eu tô falando para vocês. What stands for? Stealth é tipo a tradução, né? Eu queria tradução. O que significa stealth? Oculto, modo oculto. Então, sabe quem é que usa muito esse termo? Startups que estão em desenvolvimento de produto e que eles não podem falar para o mercado ainda sobre o produto para ninguém copiar eles. Então, eles colocam stealth startup. Inclusive, se vocês pesquisarem no LinkedIn, tem um monte de gente trabalhando na stealth startup. Não é uma empresa, é uma categoria da empresa que não tem nome ainda, porque se revelar o nome, alguém pode roubar a ideia e fazer antes a solução que a startup está desenvolvendo. A Malu falou no Instagram que semana passada fez uma entrevista que o cara iniciou a conversa dizendo que pessoas mais velhas ganham menos no Brasil, que a gente precisa se acostumar com isso, que é assim mesmo. Sem contexto, né, Malu? Sem contexto. Que esquisito. Anselmo, bem-vindo no Insta, gostei da foto nova. A Dai falou comentário infeliz dessa pessoa que disse isso pra você, Malu. Não é, Dai? A gente pode ter opinião sobre tudo como recrutador, mas tem que saber a hora certa de falar, né? Se isso fosse um tema, vocês me perguntam, tem etarismo no Brasil? Tem, claro que tem. Eu não sou maluca de dizer que não. Tem sim, né? E ele oferecia um salário de merda. É isso, né, Malu? Ai, gente, que vergonha, tá? Que vergonha. Tipo, o cara, parece que o cara tá tentando já te induzir a aceitar um negócio, dando o contexto de que, é assim mesmo, né? Tá bom, então seja assim aí. Eu consigo uma coisa melhor. Então, primeiro analisem o papel e escopo. Avalie a liderança e a cultura, que tá no mesmo, pra mim tá no mesmo lugar, tá? Gestor, gente, eu já tive tanta processo seletivo com gestor tuzão, sabe? Eu gostei que a Mariana Cripps, ela coloca no slide dela, não seja tuzão, pra não botar o palavrão, né? Tem tanta gente escrota, gente, no mercado, trabalhando. Já contei pra vocês que recentemente eu até dei esse exemplo, né? Que eu fui fazer um processo seletivo e era dono da empresa. E ele começou a me perguntar que tipo de vinhos que eu gostava, as uvas, não sei o quê. Eu falei, cara, sério? Que eu saí da minha casa pra isso? Johnny, bem-vindo, seja bem-vindo. A Mel falou, já levanta uma red flag falando isso. Exatamente, né, Mel? Tipo, já sei que não é o tipo de empresa que eu quero. Pra que eu vou continuar nessa entrevista? Eu sei que pra mim foi assim um sacrifício ficar até o final daquela entrevista. Eu fui me encolhendo na mesa. Cada vez que o cara ia pra frente, eu ia pra trás. Fiquei com medo do cara. E era tipo, final de expediente, já não tinha quase funcionário na empresa, sabe? Só tinha um outro diretor que tinha me recebido e o dono da empresa. Eu e ele numa salinha, o cara me perguntando que vinho que eu tomava. Pensei, cara, não pode ser. O que tá acontecendo comigo? Eu, né,
nessa altura da minha carreira, nesse nível que eu ocupo, tá passando por isso, me respeita, né? Então, assim, já saí de lá também sabendo que eu não queria aquela vaga. Nunca que eu ia trabalhar com esse cara, pelo amor de Deus. Que já tá ali conectado com o terceiro ponto. Considerem o momento de carreira de vocês. Eu vou falar uma coisa horrível agora, tá? Uma coisa que eu não gostaria que fosse realidade, mas é. Eu vou dar 2 exemplos, inclusive práticos, da minha carreira. Eu estudei em escola particular a minha vida inteira. Meus pais sempre F, tá? Sempre F de grana. Mas daí todo mundo da família se esforçava pra eu e minha irmã a gente ficar na escola particular. Daí, porque tinha 2 filhos na escola, meus pais pagavam com desconto, né, e tal. E aí, por eu estudar numa escola particular a vida inteira, eu não precisar trabalhar enquanto eu estava estudando, eu tive o privilégio de entrar no meu primeiro vestibular numa universidade federal. O que a gente sabe, eu sempre repito isso com vocês, a gente sabe que no Brasil isso é privilégio, não é direito. Se tu for olhar as pessoas que estão recebendo formação, ensino de superior de altíssima qualidade nas federais, nas públicas, em geral são pessoas que já têm condições financeiras, a família, e aí tem uma ou outra história bonita lá, história romântica da pobreza, de que a pessoa trabalhava, estudava, cuidava da mãe doente e ainda conseguiu entrar na federal. É uma ou outra história, o que eu sou completamente contra a gente ficar romantizando esse tipo de coisa, porque a gente falhou como sociedade quando isso está acontecendo, tá? Beleza, isso é uma crítica social, sextou. A questão depois que eu fiz federal, eu decidi anos depois fazer MBA. Onde é que eu fiz MBA? Na FGV. Paguei R$42 mil no MBA da FGV na época, anos atrás. Meu filho estava na barriga ainda. Aí, agora eu decidi fazer uma pós-graduação. Onde é que eu tô fazendo a pós-graduação? Na USP. Então, assim, eu fui fazendo escolhas acadêmicas para o meu currículo em boas instituições de ensino, tá? Eu não tenho dinheiro para fazer um MBA internacional ainda. Então, eu tô deixando quieto até eu ter dinheiro para fazer. Eu fiz uma especialização em Ohio, em Ohio University, agora em outubro, porque eu ganhei bolsa. Boa tarde, Fê, seja bem-vindo. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Mas senão eu não ia ter grana para fazer, tá, sabe? Então, eu tô esperando, vai ter um momento da minha vida que eu vou ter grana para poder fazer um MBA internacional numa grande universidade, para seguir essa mesma linha de qualidade das instituições de ensino em que eu estou investindo a minha carreira, tá? Porque sim, o título importa, tá? Essa é a realidade das ruas. Tem gente boa em faculdade pequenininha particular? Um monte. Mas, em geral, as pessoas que estão... E também tem gente ruim fazendo MBA na FGV, tá? Pessoas incompetentes fazendo MBA na FGV. Mas a regra são exceções. Na regra, são bons profissionais, como eu, que estão investindo grana e tempo ali de fazer o MBA numa instituição de ensino desse tipo, né? É a mesma coisa para vagas, tá? Se tu sempre esteve em boas empresas, em empresas estruturadas, em empresas justas, que desenvolvessem a carreira de vocês, que pagassem uma boa remuneração... Às vezes, por desespero, a gente aceita uma vaga merda igual aquela ali que a Manu contou pra gente, né? E aceita o salário que tem, a vaga que tem, porque eu preciso pagar a conta. Mas a gente busca manter um certo nível, tá? Nível de emprego mesmo, né? De uma vaga boa dentro da minha área, que pague um salário adequado, que a cultura seja boa. Então, considerem o momento de carreira de vocês e façam escolhas baseadas nisso. Eu sempre falo para vocês que RH é uma carreira de longo prazo. A gente demora para ganhar dinheiro, mas a gente não volta em senioridade. Depois que eu me tornei gerente da área de RH, dificilmente eu vou ser analista de novo na minha vida. Pode ser que eu não quero mais trabalhar liderando pessoas. Esquisito, né? A pessoa de RH não gostar de pessoas, mas tem. E agora eu quero ser especialista, eu quero seguir uma carreira especialista, né? Só liderando projetos e não liderando pessoas. Beleza. Mas dificilmente tu vai voltar a ser analista sênior depois de ter sido gerente. Pode ser que em empresas de diferentes portes tu faça essa mudança, esse downgrade de senioridade. Mas em geral tu segue. Então considerem o momento de carreira de vocês.
tanto para decidir sobre cursos que vocês vão fazer, qualificação formal que vocês vão buscar, quanto para decidir a respeito de novas empresas que vocês vão trabalhar. Essa é a mensagem final, tá? Então, depois de todo o processo da entrevista, considere essas 3 coisas. Analisem o papel e o escopo, avaliem a liderança e a cultura, considerem o momento de carreira de vocês para tomar a decisão. Usem esses 3 pontos, essas 3 dicas práticas que eu trouxe aqui, como critérios para vocês tomarem uma decisão sobre... eu estou entre uma vaga e outra. Bota lá, papel, escopo, liderança, cultura e momento de carreira. Vocês podem botar essas quantas deu? 2, 4, 5 coisas. Vocês podem botar essas 5 coisas e botar em uma, sabe? Bota assim na coluna. E aqui nas colunas vocês botam assim, ó, empresa tal, empresa tal, empresa tal. Aí vai botando um mais e um menos, tá? O mais quando é positivo para o momento de carreira, o menos porque eu não gostei do líder, o mais para papel, o menos para escopo. Aí vocês vão a coluna que tiver mais é a empresa que vocês vão escolher a oferta. Tem que botar salário também, né? O Anselmo falou que na área de Quality Assurance, QA, o certificado tem um peso enorme. Acho que todas, tá, Anselmo? Todas. A gente não pode... Não queria que fosse assim, tá? Acho injusto e tal, mas a gente não pode desconsiderar que essa é a realidade. Tá? Chega, eu tô muito atrasada, eu tenho italiano, era pra começar 1h15, coitado do José tá lá me esperando. A Mel falou que é tipo morar no interior, você é filho de quem? Sobrenome importa. E o Johnny falou, o critério cultura é maior do que muitos pensam. Às vezes tem uma remuneração razoável, um cargo legal, mas a cultura pode tornar sua permanência insustentável, quase causando dor física. Causando dor física, né, Johnny? Um monte de gente que tem ciricutico aí de problema físico por causa do trabalho. Toda razão, tu tem toda razão. Às vezes a gente tá tão F que, tipo, cara, eu preciso pagar conta, o que tiver eu vou aceitar. Horrível isso, gente, horrível. Ninguém deveria passar por isso. Guilherme, boa tarde. Ele falou, oi, cheguei tarde. Tô finalizando, Gui, porque tô atrasada já que eu tinha aula de italiano 1h15. Mas como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Hoje e nessa 22ª temporada inteira. Semana que vem eu vou tirar uma folga, tá? Vai ter feriado quinta e sexta, já não ia fazer live quinta e sexta. Segunda, terça e quarta eu vou tirar uma folguinha. A gente volta na semana do dia 8 com a 23ª temporada. O que vai mudar em cada carreira com inteligência artificial? Vai ser bem legal, gente. Vocês sabem que eu prometo, eu entrego. Nos vemos dia 8 de junho. Até lá, pessoal do LinkedIn, tô no Instagram, mariana.gaida. Tô no TikTok, tô no youtube.com/marigaida. Vou fazer uma curadoria bem legal de memes pra vocês lá nos stories do Instagram enquanto eu estiver fora. Dia 8 de junho, quem me perguntou quando é a próxima, não aparece o nome da pessoa no estúdio. Alain, boa tarde, tô finalizando, mas em segundos, o conteúdo tá no meu feed, tanto do LinkedIn quanto do Instagram. E dia 8 de junho estamos de volta com a 23ª temporada. Um excelente final de semana para vocês, uma excelente semana próxima, excelente feriado, dia 8 eu tô aí. Valeu, pessoal do LinkedIn, muito obrigada pro pessoal do TikTok, aqui, e muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês dia 8, valeu, gente!